Está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana saímos dos estúdios da Santa Cecília TV e viemos diretamente ao Praia Mar Corporate para visitar um dos maiores players do segmento portuário, a CMA CGM. E para isso recebo Lionel Chatelet, diretor-geral da CMA CGM. Lionel, obrigado pela tua presença, sempre um prazer a gente ter pessoas aqui importantes no nosso programa para que a gente possa levar informação de qualidade ao nosso segmento portuário. Com muito prazer, seja bem-vindo. Lionel, eu tenho de iniciar esse nosso debate, esta nossa conversa, perguntando de que maneira ou qual o segredo que a CMA CGM, dentro desses 40 anos que vem completando agora em setembro, se tornou uma das maiores empresas neste segmento portuário. A gente começou de nada, nosso fundador, Jacques Saadé, começou com uma linha, 4 funcionários, entre Líbano e a França, com um serviço marítimo, com um pequeno navio. E depois ele tinha muita curiosidade, muita agilidade, um super bom entendimento de onde a evolução de nossa atividade vai ficar, implementando um escritório na China em 1992, antes de todo mundo. Sinônimo de empreendedorismo, grande empreendedor. Exatamente, e sempre foi, e isso está ficando como uma dos valores maiores da nossa empresa, essa curiosidade, essa agilidade para ajustar nossa oferta no mercado e crescer, sempre a vontade de crescer. A gente percebe que a CMA vem, ao longo desse tempo, fazendo inúmeros investimentos no Brasil. Muitas pessoas acabam por conhecer o nome CMA CGM, Lionel, e muitas vezes não se aprofundam ou têm conhecimento de alguns serviços específicos. Se a gente pudesse fazer um grande resumo, na verdade, quais seriam os serviços hoje que a CMA CGM presta ao segmento portuário internacional? De uma maneira geral, a gente está mantendo nosso foco sobre o container shipping. A gente está fazendo muitos serviços marítimos, a gente tem 500 navios no mundo inteiro, a gente tem mais de 700 escritórios no mundo inteiro. E quando a gente está trabalhando sobre esse tipo de assunto, a gente está tentando agregar valor com outros serviços. A gente está operando terminais portuários no mundo, a gente está trabalhando dentro do setor do freight forwarding, a gente está tentando agregar valor de uma outra maneira, mas o container shipping é nossa atividade maior, com mais de 90% de nosso turnover anual. A gente percebe hoje um grande movimento internacional e pelo fato de termos executivos internacionais, principalmente no nosso programa, a gente sempre tenta pegar um pouco da experiência de vocês nesse mercado globalizado. Na verdade, é um mercado globalizado e a gente precisa fazer aí a transferência de conhecimento, né, o que eu chamo de benchmarking entre os países e entre as culturas também. A gente percebe um movimento hoje de grandes corporações e grandes empresas adquirindo terminais para fazer a operação. Isso é um movimento que vem acontecendo internacionalmente? A gente pode esperar isso para os próximos anos, Leonel? Isso é um movimento, com certeza. Alguns dos operadores maiores do mundo estão comprando terminais no mundo. A gente faz parte desse clube de armador que tem interesse para comprar alguns terminais portuários. O principal foco disso é ter uma grande capacidade de controlar nossos hubs, esse porto gigante onde a gente vai fazer transbordo de carga. Esses portos têm localização geográfica um pouquinho particular no mundo para tentar trabalhar nossa rede, trabalhar nossa oferta de serviço. Isso vai ser o foco principal. Depois, você vai ter também outras possibilidades de comprar terminais em alguns portos importantes, estratégicos, quando você quer controlar um pouquinho mais a qualidade da prestação que você vai receber dentro desse porto e ter espaço, ter capacidade para trabalhar sua carga e
e monitorar seu crescimento. Se a gente pudesse ir para um lado um pouco mais técnico, se você me permitir, desta maneira, a gente pode perceber que esse grande movimento ele está atrelado diretamente à velocidade de movimentação. Isto é o que vai fazer o grande diferencial no segmento portuário, ou seja, o quão mais veloz você movimentar a carga por esse mundo globalizado que nós temos hoje, just in time, ou seja, eu preciso dessa mercadoria hoje, agora, é isso que faz com que a gente mude um pouco esta relação de não mais terminais privados estarem focados em armazenamento e sim em movimentação para ser mais competitivo? Sim, certamente a gente vai continuar a trabalhar sobre nossa velocidade. No mar, a gente tentou devagar um pouquinho nos anos passados, porque a gente tem essa consciência da despesa de bunkering e com o nível do oil and gas agora no mercado, para dar mais competitividade para nossos produtos, a gente está buscando solução para demorar um pouquinho a velocidade de nosso navio. Essa velocidade que é um pouquinho suspendida no mar, a gente tenta controlar, tenta monitorar de uma melhor maneira nossa capacidade para fazer um ciclo que vai ser um pouquinho mais rápido dentro do porto. Cada evolução, o Brasil, por exemplo, está acelerando o ciclo das importações. A Receita Federal está modernizando a prestação de serviços que ele está colocando para os operadores maiores para liberar a carga deles. Isso vai autorizar mais competitividade, tornar nosso equipamento, que é sempre uma questão chave para nós, como a gente pode tornar nosso equipamento, nossos contenedores, mais rapidamente no mercado. A gente falou em relação a esse novo modelo e, mais recentemente, a gente acompanhou a aquisição da Mercosul pela CMA-CGM, para fazer a exploração de um modal, Leonel, que honestamente falando, eu aprendi isso em outros portos do mundo. Aqui a gente estava conversando em relação a Rotterdam, posso mencionar Algeciras, Abu Dhabi, entre outros portos, de que a cabotagem potencializa muito a logística e contribui muito para o desenvolvimento. A cabotagem no Brasil vai evoluir? É assim que a CMA-CGM está enxergando este modal? E quais são as dificuldades que hoje a gente ainda tem neste modal da cabotagem, Leonel? Acho que com todas essas coisas recentes, a greve dos transportadores, a nova lei com o preço de frete mínimo para o transporte rodoviário, isso vai tornar mais e mais clientes para a cabotagem brasileira. A cabotagem é uma solução linda para um país que é maior que um continente como o Brasil. Você precisa de soluções que vão se substituir para transporte rodoviário de longa distância no Brasil. Não faz sentido. A gente precisa inventar novas soluções no lado logístico para ajudar os clientes e para agilizar o transporte doméstico no Brasil. Minha opinião é que a gente vai modernizar, a gente vai tentar trabalhar mais nossa relação entre o transporte rodoviário, porque quando você faz cabotagem, você faz transporte rodoviário também. Mas você precisa trabalhar seu mix entre o transporte rodoviário e o transporte marítimo, agilizar, aumentar as frequências, aumentar o tamanho dos navios para atender a demanda que vai crescer de uma maneira absurda nos anos que vêm, de minha opinião. A gente percebe, até em virtude agora do Canal do Panamá, um novo arranjo logístico, principalmente das embarcações, dos navios, navios muito maiores e mais largos e navios que efetivamente são mais compridos, e tendo novas rotas nacionais e internacionais também. Isso não contribui também diretamente para este modal da cabotagem, uma vez que você vai ter maior agilidade e um novo arranjo logístico internacional destas embarcações? Para mim, mas não é tão isso, porque você tem uma estratégia de longo curso e uma estratégia doméstica. Não, você pode ter cliente comum para esse tipo de produto e o interesse deles vai ser receber uma oferta, um pacote onde eles podem comprar um transporte de longo curso, reutilizar o equipamento para fazer um transporte doméstico. Isso a gente vai poder
trabalhar sobre esse tipo de solução. O tamanho dos navios no longo curso é um assunto muito importante no Brasil. O Brasil tem algumas faltas de infraestrutura que são prontas para atender. Dragagem é uma delas. Dragagem é um dos problemas, tamanho de alguns terminais também, a capacidade e a pressão dos operadores brasileiros para receber a carga deles em muitos estados brasileiros, toda essa problemática fiscal entre estados brasileiros também, que vai... A guerra fiscal entre estados que a gente tem no Brasil. Isso pode ser, está contribuindo devagar um pouquinho esse processo de receber navio de tamanho maior no Brasil. Agora, o tamanho máximo dos navios no Brasil é 10.000, 11.000 TEUs. A gente recebeu na semana passada um navio de 22.000 TEUs que vai entrar na rota entre a Ásia e a Europa. Esse tamanho, esses navios não podem chegar no Brasil. Já temos navios hoje de 27.000 TEUs que operam internacionalmente também. Está percebendo que o assunto e principalmente o debate aqui está de altíssimo nível. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater no nosso programa. Esta semana recebo o diretor-geral da CMA-CGM, Lionel Chatelet. No último bloco, debatemos inúmeros tópicos e temas em relação a este grande player internacional que nós temos operando aqui no nosso país. E vamos dar continuidade explorando outros investimentos e novas estratégias que a CMA vem fazendo, principalmente globalmente. Lionel, a gente percebe que a CMA hoje vem fazendo investimentos, principalmente na questão do LNG, fazendo com que as suas embarcações sejam providas com este novo tipo de serviço, se assim eu posso dizer. Você acredita que isso será um movimento também de outras companhias e como é que a CMA-CGM está enxergando principalmente esse mercado de óleo e gás? Acho que sim. Agora, quando a gente está falando, o nível do bunker é mais que $80 no mercado. O nível mais alto. A gente aplicou desde alguns meses um Emergency Bunker Surcharge no mercado por conta disso. Isso é o primeiro posto de custo para a nossa empresa. A gente está pagando bilhões de dólares em bunker. A gente tem dois desafios. O primeiro desafio é tentar trabalhar sobre um outro mercado para reduzir o montante da conta no final, porque o mercado do gás natural e o mercado do óleo vão ficar diferentes, vão ter diferentes mudanças. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é trabalhar sobre nosso impacto no meio ambiental e trabalhar para reduzir nossas emissões. E o LNG está... Exatamente. A gente fez um esforço nos 10 últimos anos de reduzir de mais de 50% nossas emissões. O tamanho do navio ajudou esse processo, mas a maneira de usar o combustível a gente está buscando de maneira perpetual novo processo para dar mais eficiência no nosso consumo de combustível. LNG está ajudando esse processo. É um desafio maior porque você precisa de verificar a técnica, porque você não vai tomar risco quando você vai transportar sua carga, e você não vai tomar risco para a sua tribulação também. E depois você precisa garantir também o abastecimento desse navio nos portos principais do mundo. A gente está o primeiro armador que está tomando esse tipo de decisões. A gente fez uma ordem para 9 navios desse tipo e acho que outros vão seguir, com certeza. A gente percebe que, evidentemente, isto também está atrelado
em certas oportunidades, até propriamente a segurança nacional, onde você tem estoque aí de óleo, gás e principalmente combustível para que você possa se manter, seja dentro de uma crise internacional ou o que quer que seja. Leonel, a gente tem dificuldade de armazenamento destes produtos no nosso país? Tem disponibilidade de tancagem para esses produtos ou isso ainda é uma dificuldade? Você percebe isso nas operações da CMA-CGM? A gente está criando parcerias para garantir, com operadores mundiais também, para garantir que o abastecimento vai ser disponível no porto de escala desse tipo de navio. Eu acho que na primeira parte o foco vai ser mais Ásia até Europa, mas pode chegar no Brasil no médio prazo ou no longo prazo. Sem sombra de dúvida, até porque toda vez que a gente fala em dificuldade, a gente fala em demanda, em oportunidade para que você possa fomentar negócio. Você percebeu que a gente foi na Europa, a gente discutiu muito portos aqui do Brasil e eu quero ir um pouco lá para o lado norte do nosso país, se o Leonel me permitir, para falar um pouco sobre as operações no Rio Amazonas. Eu já tive a oportunidade de estar lá e a gente percebe que as operações, principalmente lá, são um pouco diferentes. Como é que a CMA-CGM está atuando hoje nas operações, principalmente lá no Rio Amazonas, Leonel? É uma boa pergunta. A gente tem essa ideia que o crescimento do país vai se concentrar nessas áreas. A gente trabalha muito no Nordeste desde muito tempo. Nos Amazonas a gente tem bons parceiros, a gente tem boas operações, a gente está contribuindo no crescimento das exportações na área de Rondônia, por exemplo. A gente está embarcando carga com bolsas de Porto Velho. A maior parte deles vão para cada 15 dias para o porto de Vila do Conde, onde a gente vai conectar no Pará, onde a gente vai conectar nossos serviços marítimos. A gente tem um serviço direto para a Europa de lá, ou a gente vai conectar um feeder que vai ir para nosso hub da Caribe, em Kingston, e de Kingston a gente pode ir para os Estados Unidos, para a Ásia. Nossa cobertura está começando a ser mundial para uma região como Rondônia. E a gente, de uma maneira muito mais histórica, a gente é o primeiro armador no porto de Manaus. A gente está cuidando muito das importações para a Free Trade Zone de Manaus. E a gente tem essa parceria com o Grupo Chibatão, que é um dos terminais. São dois terminais em Manaus. A gente está trabalhando bem com o Grupo Chibatão, que é nosso parceiro em Porto Velho e em Manaus. Eu preciso pincelar, eu vou dar uma visão um pouco mais simplista, mas talvez a gente consiga explorar e debater este ponto quando a gente fala ali no Rio Amazonas. Lá não tem um problema de calado, né? E você pode entrar com grandes importações, cargueiros e principalmente potencializar a exportação, uma vez que você tem a Zona Franca ali, se você tiver as indústrias efetivamente produzindo da forma como deveriam. Será que este também não seria um grande modelo de operação ou de rota? Eu preciso fazer esse questionamento, de trazer navios da Europa para o porto efetivo ali de Manaus e trabalhar com a cabotagem para os outros portos do Brasil? Manaus é um pouquinho fora de tudo. Se você está achando um hub, acho que o hub vai ficar mais no Nordeste brasileiro, no Porto de Salvador. É mais essa área que vai ficar como uma área estratégica para concentrar volumes. Mas, de novo, o Brasil não é acostumado, não é um país de feeder agora. Né? Os clientes estão insistindo muito para receber a carga com serviços diretos, door-to-door, e serviços diretos chegando no porto que eles querem, onde eles querem receber a carga. Isso está dirigindo um pouquinho a maneira de conduzir as operações aqui. Leonel, a gente vem passando uma crise econômica bastante grande no nosso país e a gente percebe que a CMA-CGM, apesar disso, vem fazendo investimentos no nosso país. Para o nosso telespectador e principalmente trabalhando com a confiabilidade, né? Eu sempre digo que a confiabilidade é que faz o movimento para que a gente possa potencializar não só os mercados, mas como propriamente a economia também. A gente pode esperar que a CMA-CGM vai fazer investimentos nos próximos anos ou vai continuar fazendo investimentos nos próximos anos no nosso país?
A gente está sempre buscando oportunidades. A ideia é continuar a fazer isso dentro de algum setor. A gente pegou uma participação de 25%, a gente vai ficar como acionista maior da Seva Logistics. Seva Logistics é o sétimo freight forwarder mundial. Eles têm muitas boas operações no Brasil, está contribuindo muito com um envolvimento grande na indústria automóvel. A ideia é continuar a trabalhar sobre problemáticas específicas no Brasil. Mercosul Line é um perfeito exemplo disso. E, do outro lado, a gente pode tentar também trabalhar sobre um lado um pouquinho mais mundial e a gente pode estabelecer novas parcerias com novo jogador para continuar a agregar valor e trabalhar sobre nossa oferta de serviços door-to-door. Isso é nosso caminho. Depois a gente vai continuar a tentar acelerar, porque a gente tem um bom crescimento esse ano, a gente está crescendo 30%. Um número muito expressivo. Sim, acho que a gente é o armador mais dinâmico esse ano no mercado brasileiro. A gente tem uma visão um pouquinho mais otimista da situação do país, porque o país tem muitas chances de participar mais e mais no lado das exportações. E a tendência no momento, a gente tem um crescimento absurdo das exportações desde algumas semanas. Pode ser uma má notícia quando você tem uma deterioração da taxa de câmbio, mas às vezes isso está autorizando muito mais exportações e Brasil é uma origem de referência para muitas coisas no mundo. Sua audiência precisa lembrar disso. A gente tem essa força absurda para carga congelada, frango, carne, todas essas commodities, algodão, soja, açúcar, exatamente, madeira. A gente tem tanta coisa para exportar que o país é cheio de oportunidades de envolvimento com crescimento dentro desse tipo de operações. A gente está ajudando esse processo e isso está limitando um pouquinho o impacto negativo que a gente pode ter no lado das importações quando o país está ficando um pouquinho mais fraco desse lado. A gente pode associar isso até por um processo de amadurecimento do próprio país, amadurecimento em todas as áreas, assim dizendo, seja ela política, econômica ou o que quer que seja. O Brasil, você percebe isso, que ele vem amadurecendo e aprendendo com os erros ao longo do tempo, Leonel? Espero que sim. A gente tem essa crença que o país vai continuar a trabalhar sobre esse lado, que o balanço econômico é muito importante para melhorar a situação dos brasileiros. A gente vai tentar, do nosso lado, ajudar esse processo e dar uma boa qualidade de serviço para os clientes brasileiros que querem exportar ou importar carga para o Brasil. A gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso programa e eu vou aqui me confessar com o Leonel. Leonel, eu tive a oportunidade de chegar um pouco mais cedo aqui na CMA, como eu sempre faço, principalmente em entrevistas de grande importância, e tive a curiosidade de conhecer o escritório da CMA-CGM e pude acompanhar principalmente o depoimento de muitos dos seus colaboradores aqui, do teu empenho, do teu dinamismo em fazer grandes transformações. Foi uma unanimidade, honestamente falando. E para isso eu quero pegar esse teu dinamismo, esse teu empenho, para que a gente possa compartilhar com o nosso, principalmente, telespectador que acompanha o nosso programa. O que o Brasil precisa fazer no teu ponto de vista para que a gente possa se tornar uma das grandes referências mundiais no segmento portuário? É uma pergunta difícil. Bem né? difícil. De minha opinião, continuar a ter essa crença que você tem muito poder para exportar e continuar a agilizar o comércio, os negócios. Desburocratização? Eu vi, desde minha chegada em 2016, eu vi que a gente mudou muitas coisas, mas a gente está ficando com outras coisas que são muito mais difíceis. A gente tem bloqueado, sabe, em alguns lugares que não são normais. A gente tem
obstáculos para fazer mais rápido, para agilizar nossos processos. Isso é a maior parte dos problemas, se eu posso dizer isso. Mas a gente tem tão força que a gente tem boas pessoas com bom nível de educação, com dinamismo, com imaginação. Isso é muito fácil para mim conduzir a atividade aqui, porque você sempre precisa realizar, criar as condições para que a performance está acontecendo. Mas é muito fácil quando você está criando esse meio ambiental. Para mim é sempre uma questão de crença. Você precisa achar que você pode fazer. Como você pode perceber, o comprometimento, resumidamente falando, é algo que o povo brasileiro possui para contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Porto e Negócios vai ficando por aqui. E lembre-se, no Brasil é preciso desenhar e explicar. Depois, explicar o desenho e desenhar a explicação. Um forte abraço e até semana que vem.